Boa noite a todos. Então, agradecendo o convite que a casa nos fez, nós vamos começar com o nosso assunto dessa noite, o Espiritismo e os ideais de justiça. A questão da justiça se encontra hoje, de certa forma, na ordem do dia, inclusive fora do movimento espírita. As discussões sobre isso vêm avançando e vêm interessando um número cada vez maior de pessoas. Um dos livros hoje que tem sido vendido em largas quantidades e que figura na lista dos livros mais populares é justamente um livro sobre o assunto, de um professor da Universidade de Harvard, Michael Sandels, que leciona uma disciplina chamada Teoria da Justiça, lá na Universidade de Harvard, e cujas aulas se tornaram tão populares a ponto da universidade ter decidido, numa decisão sem precedentes, divulgar o conteúdo das aulas em vídeo gratuitamente na internet. E é talvez uma das aulas mais vistas, não é, nas últimas décadas, ao nível de popularidade que se alcançou. Um professor que pretende única e exclusivamente discutir o que é a coisa certa a ser feita em situações limite, em situações em que se colocam dilemas morais, né? A matéria dele chama Teoria da Justiça, a coisa certa a fazer. E os livros vão também debater esse assunto. Muito antes disso, a doutrina dos espíritos e outros filósofos já discutem o tema, e vamos ver qual é a abordagem que o espiritismo tem acerca desse assunto. Então, vamos lá. Aqui. Foi. Primeira distinção que nós precisamos fazer, não é, para sabermos do que estamos falando: a justiça dos homens e a justiça de Deus. Afinal de contas, do que nós vamos falar? O Livro dos Espíritos, logo quando trata dos atributos da divindade, nos explica que entre esses atributos está a justiça soberana de Deus e também a bondade. Deus é soberanamente justo e bom. Portanto, se Deus é a justiça soberana, a nossa tentativa de alcançar a justiça não deixa de ser também uma tentativa de aproximação de Deus. Daí porque é sempre desejável, não é? Já na definição do que nós entendemos por Deus, dentro das nossas possibilidades, porque a nossa compreensão de Deus, os espíritos enfatizam, ela é parcial, ela é muito limitada pelas nossas capacidades ainda débeis no entendimento de questões espirituais muito abstratas, mas essa capacidade, mesmo que débil, já nos permite entender que Deus é soberanamente justo, ou seja, Ele é justo no máximo grau possível e imaginável. Então é essa a justiça que se busca. No que se refere à justiça de Deus, portanto, nós podemos dizer que a eficiência, a efetividade da justiça de Deus são máximas. No que se refere a isso, no que se refere à justiça sob esse ponto de vista, ou seja, como a conformidade do universo à lei de Deus, e não como a virtude a ser desenvolvida pelos indivíduos, não existe sequer propriamente uma injustiça. Porque a justiça do universo é absoluta, porque Deus é absoluto. Sob o ponto de vista da justiça de Deus, a ideia de injustiça, ela é uma ilusão. A injustiça não existe. Ela é sempre aparente. Toda aparente injustiça, na verdade, é uma situação que está em conformidade com a lei de Deus e que tem por objetivo nos ensinar algo. E que pode, em alguns casos, representar também uma expiação por faltas do presente ou do passado. Então, não existe, sob o ponto de vista divino, vamos dizer assim, a injustiça. Tudo o que ocorre no universo é justo. Está em conformidade com a lei de Deus, no sentido de que não foge da vontade de Deus. Mas nós temos atos da nossa parte que
contrariam a lei de Deus? Sim, mas num sentido diferente. Eles contrariam a lei de Deus no sentido de que aquela ação não é a mais desejada, não é a ideal, não é a melhor, não é a correta. No entanto, ela só ocorre porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio. A lei de Deus, então, nos permite essa escolha. E nós arcaremos com as consequências decorrentes da nossa escolha, acertada ou equivocada, também dentro dos mesmos parâmetros da lei de Deus. Então, nesse sentido, não há como fugir da aplicação da lei de Deus. Isso não acontece. Sempre a lei de Deus funciona nas nossas vidas. Não há nenhuma ocorrência no universo que fuja dessas regras, que extrapole o que é a vontade de Deus. Não é? Podemos contrariar o que é o correto e vamos, dentro dessas mesmas leis de Deus, sofrer as consequências disso. Então, no que se refere à justiça de Deus, a injustiça é meramente aparente. Próximo. Ver se eu esqueci de alguma coisa. E entra aí um exemplo muito interessante que está no livro A Gênese de Allan Kardec, quando Kardec fala da previsibilidade do futuro. Ele não está falando exatamente do tema da justiça, mas o raciocínio é bastante similar. Kardec vai desenvolver a seguinte ideia: por que os espíritos conseguem enxergar o futuro de uma maneira que nós não conseguimos? Trata-se de uma faculdade sobrenatural, de uma mágica? E aí a comparação que ele utiliza para responder essa pergunta é a seguinte: vamos imaginar pessoas que estão transitando por uma estrada. Quem está a caminho, fazendo uso dessa estrada, consegue enxergar até um certo ponto no horizonte. Mas nós temos também um observador externo que se encontra no alto de uma montanha próxima e que consegue enxergar não apenas esse grupo que transita na estrada, mas a estrada como um todo e outras partes da estrada que são invisíveis para quem está utilizando a estrada em si, vamos dizer assim. E essa pessoa, esse observador externo que está lá do alto da montanha, ele observa que depois de uma curva da estrada, vem na direção oposta a desse grupo de viajantes, um conhecido grupo de salteadores daquela região, de assaltantes. E ao conseguir observar isso, o que os viajantes não conseguem perceber, ele imediatamente conclui que aqueles viajantes serão assaltados. Isso são os espíritos superiores prevendo o futuro, diz Allan Kardec. Eles conseguem enxergar a realidade de um ponto de vista distinto do nosso, de um ponto de observação que é privilegiado. Então, aquilo que é uma surpresa para nós, para eles já era algo que se anunciava, bastando observar a situação. É como o pai que está vendo o filho que está aprendendo a andar e já vê alguns segundos antes que o menino vai cair, né? A criança não tem a menor ideia. O pai já está vendo, já se previne e antecipa. Por quê? Capacidade mediúnica da premonição? Não. Experiência. Bom senso. Em relação aos espíritos superiores, é a mesma coisa. Podemos utilizar esse mesmo raciocínio para falar da questão da justiça humana e da justiça divina. Aquilo que para nós, que estamos no meio da estrada, parece uma injustiça, parece um absurdo, para quem está olhando do alto da montanha, numa perspectiva diferente, que enxerga outros aspectos, sobretudo que conhece o nosso passado e conhece o objetivo daquela situação que vai se desenrolar a partir daquele momento, percebe claramente que não é uma injustiça, mas pelo contrário, é a própria realização da justiça. Da mesma maneira que aquilo que por vezes encaramos na nossa existência como uma enfermidade, espiritualmente falando, é, na verdade, a cura. O início da cura, o tratamento.
Materialmente pode ser a enfermidade, espiritualmente pode ser o tratamento. Então, há essa distinção. Isso não significa, contudo, que seja irrelevante a perspectiva humana, de quem está enxergando de baixo. Essas duas situações, elas que são aparentemente contraditórias, mas que na verdade representam uma variação de ponto de vista, nos fazem lembrar da frase de Jesus, que está exposta ali, né? Sobre o escândalo ou mal, em algumas outras traduções evangélicas. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, ou seja, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aquele, portanto, que é agente do sofrimento na vida alheia, na verdade, é o agente da realização da justiça de Deus. Mas ele, ainda assim, será responsabilizado pela sua escolha. Porque Deus reúne aqueles que estão dispostos a errar no exercício do seu livre-arbítrio com aqueles que precisam aprender com a consequência do erro. E, portanto, essa aparente contradição, que na verdade não é uma contradição, é um paradoxo, ela não é uma impossibilidade lógica, pelo contrário, é o que efetivamente ocorre. Mas nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, porque nós esbarraríamos um outro tema, que é a lei de causa e efeito, que não é o nosso objetivo imediato. Mas o que a gente quer dizer com isso o fato de não existir injustiça, sob o ponto de vista da lei divina, não significa que nós não tenhamos o dever de eliminar, de combater, de reduzir aquilo que é a injustiça para quem está, vamos dizer assim, caminhando na estrada. Porque se o escândalo há de vir, o escândalo é mister que o escândalo venha, mas ai daquele que é um instrumento do escândalo, isso significa que mesmo aquele ato sendo justo aos olhos de Deus, se eu estou na posição de deixar de agir daquela maneira, é o que eu devo fazer para o meu progresso. E que o aprendizado, com a experiência desagradável de receber a consequência do mal, venha pelas mãos de outra pessoa e não pelas minhas. Portanto, não é porque, se nós ferimos alguém, isso está dentro da lei, que nós vamos, então, escolher ferir. Porque nós seremos responsabilizados da mesma maneira. Portanto, o fato de não existir injustiça, sob o ponto de vista da lei divina, não nos dispensa da busca, da conquista, da virtude da justiça. A virtude como hábito. Não é para a doutrina dos espíritos, isso não é um conceito exclusivamente espírita, né? A virtude é todo bom hábito. Aquela atitude que é cultivada constantemente e que contribui para o nosso progresso espiritual, da mesma maneira que o vício é todo mau hábito. Pois não. Não, essa é uma... Bem, aí já é uma outra discussão. Talvez... Não vou entrar exatamente no seu exemplo, tá? Porque eu acho que ele poderia suscitar outras polêmicas que nos desviariam do assunto. Mas vou dar um outro exemplo que pode, talvez, responder à sua pergunta. Nós, eventualmente, vamos ser colocados em situações em que o nosso interesse está sendo contrariado. Tá? Se, diante dessa situação, os únicos prejudicados somos nós mesmos e não terceiros, nós podemos aplicar aquela máxima de Jesus. Se alguém quiser levar a sua capa, entregue-lhe também a túnica. Ou seja, é o renunciar ao próprio interesse para satisfazer o outro. Se alguém bater na sua face esquerda, ofereça... Não, é o contrário, né? Se alguém bater em uma face, oferece também a outra. Eu nunca sei. Quem costuma assistir minhas palestras sabe disso. Se alguém bater em uma das faces, oferece-lhe também a outra. Por que eu não quero entrar no seu exemplo? Porque aí nós, eventualmente, entraremos numa questão de interesses de terceiros,
porque às vezes a pensão é para uma criança, aí a discussão vai complicar. Mas se o interesse contrariado for só o seu, não é? A gente se resigna diante da situação e coloca o respeito, o amor e a tolerância acima daquele interesse que é meramente material. Isso nas grandes coisas e nas pequenas. Se você está andando na rua de carro, a preferência era sua, alguém se precipita, põe o carro na frente do seu, qual que é a conduta adequada? Deixa a pessoa passar, mesmo ela estando errada. Não é? Você renuncia e deixe que o outro siga. Não é? Ele vai aprender qual é a conduta correta no momento adequado. Não é? Essa é a atitude que a doutrina dos Espíritos, na verdade, que Jesus recomenda. Isso é oferecer a outra face. Se você me contrariou, eu não vou reagir, muito antes pelo contrário. Né? Agora, se tem interesse de terceiros, aí é uma outra questão que nós não vamos entrar aqui nesse momento. Não é? Mas a conduta, então, a conformidade da nossa conduta com a justiça é uma virtude que nós devemos buscar. Nós devemos buscar ser justos, não ferir a ninguém, não prejudicar a ninguém, fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito conosco. Portanto, aí a gente entra nesse segundo aspecto. Então, por mais que não haja, sob o ponto de vista lógico, uma injustiça na ordem divina, isso não significa que nós não devamos perseguir a justiça dentro das nossas relações mais mundanas, lá na estrada, né? De novo. Aqui, 2 citações do Livro dos Espíritos, da pergunta número 521. O caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Segundo uma outra parte da mesma pergunta. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Aqui os espíritos confirmando aquilo que a gente acabou de dizer. O combate à injustiça, ou até melhor dizendo, a busca, a conquista da justiça nas nossas relações, no meio humano, é uma necessidade. É algo que a gente deve perseguir. A justiça divina a gente não persegue porque ela já é perfeita, ela já existe, queiramos nós ou não, e funciona. Não é? Agora, devemos buscar repeti-la na medida das nossas possibilidades. Aqui, olha, exemplos práticos de como que o Espiritismo encara essa questão em questões pontuais. Tá? Primeira questão, a pena de morte. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? O que vocês acham? Veja que o Livro dos Espíritos é de 1857. Não é? Então, a pena de morte já se reduziu de lá para cá, embora haja algumas idas e vindas. Não é? Estão falando, então, o Allan Kardec está questionando a redução progressiva que vem ocorrendo nos casos em que se admite a pena de morte. Ela é um indício de progresso? Vamos ver a resposta dos espíritos. Podes duvidar disso? Não te revolta o seu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. O que significa que as noções de justiça vão evoluindo com o tempo. Muita coisa que já foi considerada justa, hoje é vista como um absurdo. Muita coisa que hoje nós vemos como absolutamente natural será vista como profundamente injusta dentro de algum tempo. Não é? Os exemplos são inúmeros. Começar da discriminação racial e contra a mulher. Que algumas colocações que seriam absolutamente naturais no passado
Hoje, se alguém tiver coragem de repeti-las, vai gerar uma revolta intensa, porque a mentalidade coletiva ela se modificou. Se formos mais longe, a situação fica ainda mais delicada, né? Vocês já ouviram falar nos ordalhos? O ordalho era o seguinte: precisava se decidir se alguém era culpado ou inocente. Então nós vamos submetê-lo a uma prova para ver se Deus o ajuda. Então vamos fazer o seguinte: pegamos um acusado que não sabe nadar, vamos atirá-lo num lago de águas muito geladas. Se Deus salvá-lo, é porque ele era inocente. Se ele se afogar, é porque ele era culpado. Esse era o costume entre muitos povos antigos. Isso era visto como uma forma de realização da justiça. Tem muitas variações disso, né? Algumas mais cruéis, outras nem tanto. Se nós formos, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas se nós fôssemos estudar as penas que os romanos, né? Para vocês não acharem que isso era coisa só dos godos e dos povos, entre aspas, bárbaros da Europa. As penas que os romanos aplicavam aos crimes mais bárbaros e o grau de elaboração delas. Não vou entrar em detalhes para não gerar imagens mentais inadequadas, né? Aqui que podem nos atrapalhar, mas são de revirar o estômago. Absolutamente cruéis. Eu acho que se fôssemos fazer um filme hoje reproduzindo isso, ia ser censura 30, né? E a censura 18 ia ser insuficiente para poder prevenir sobre as consequências. Uma outra situação que os Espíritos falam, 797. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Essa é a pergunta de Allan Kardec. Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou, e muitas outras reformará. Espera. Então, o progresso ele ocorre. Quando nós paramos para olhar essas situações que nós acabamos de mencionar aqui, os ordalhos, outras situações de profunda injustiça que nós tínhamos e que hoje já não se repetem, pelo menos da mesma forma, nós podemos verificar essa evolução. Não é? As noções, as concepções de justiça na nossa sociedade têm evoluído. Aqui nós queríamos abordar a seguinte questão com vocês. A questão da justiça, ela é uma questão moral, primordialmente, ou uma questão jurídica? É só vocês lerem que eu já respondi também, né? Devia ter perguntado antes de passar para essa tela. Mas a abordagem que hoje se dá normalmente é muito mais ampla do que a questão jurídica. A teoria da justiça é uma teoria moral, sobretudo, ou ética, né? Se a gente considerar a ética como o estudo das questões morais. E, na verdade, quando se aborda a justiça, o que se busca, no que se refere às nossas leis, é um instrumento de avaliação e crítica moral das leis que nós temos. Portanto, a justiça não é uma noção exclusivamente jurídica, nem propriamente jurídica só. Pelo contrário, ela é até muito mais ampla e ela serve de crítica ao direito que existe. Normalmente é assim que se concebe, embora nós vamos achar alguns que entendam, né, que definam até que a justiça é o critério do que é correto que está no nosso ordenamento jurídico, ou seja, no conjunto das leis que nos regem, que foram aprovadas pelos nossos órgãos competentes, pelo nosso parlamento e outros que têm esse poder. E aí nós ficamos numa situação complicada, né? Porque se a justiça é aquilo que emana das leis que nós temos, como é que nós podemos qualificar uma lei como justa ou injusta? Né? Porque se ela emana da própria lei, a lei seria, por definição, justa. Né? Já que eu extraio a justiça dela. Então, a noção de justiça ela é uma noção moral. Inclusive, nós temos alguns domínios das nossas leis em que fica até difícil aplicar essa noção. Porque foi-se o tempo em que as nossas leis regulavam apenas questões
é intrinsecamente morais. Nós temos inúmeras leis que dizem respeito a questões puramente econômicas, né, de políticas setoriais, enfim, de uma série de outras questões em que, às vezes, o lado moral não entra de forma imediata. Embora, às vezes, ele possa entrar também misturado com essas questões. Isso depende. Mas a noção de justiça é uma noção moral. E ela é estudada pela filosofia moral. E não especificamente ou exclusivamente pelos estudiosos do direito, pelos juristas. Não é? Aliás, todos os grandes filósofos que passaram aí na história da humanidade abordaram a questão da justiça. E muitos deles não tinham nenhuma formação jurídica. Então, esse não é um tema especializado, esse é um tema geral. Né? A avaliação que nós fazemos de se algo é justo ou não, se a nossa conduta é justa ou não, é uma avaliação moral. Em que sentido? No sentido que os espíritos dão a moral ali. Ó. Que definição se pode dar da moral? É a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Ou nós poderíamos dizer, de distinguir o certo do errado. Tá? E não o que é bom, que aí é uma coisa um pouquinho diferente. Mas distinção entre bem e o mal. E funda-se na observância da lei de Deus. Para quem é cristão, a lei de Deus, tal como nos foi ensinada na exemplificação de Jesus, que está descrita no Evangelho e que é recuperada e explicada pela doutrina dos Espíritos. Não é? Então, essa lei é que nos esclarece o que é certo e o que é errado. Ela nos esclarece. Ela nem sequer fixa o que é certo e o que é errado, porque o certo e o errado são derivações da própria vontade de Deus e perceptíveis pela razão, uma vez que, segundo o Livro dos Espíritos também nos esclarece, estão essas leis morais inscritas na nossa consciência. E o que os espíritos fazem é simplesmente desdobrá-las, argumentar em torno delas, explicá-las para que nós possamos compreendê-las melhor. Né? Porque não basta estar inscrita na consciência, tem que saber ler também. Então não é porque está inscrita na consciência que nós... não preciso estudar nada, não. As leis morais já estão inscritas na minha consciência. Não é verdade, né? Isso não nos dispensa de estudar. Então, o tema é um tema, sobretudo, moral. O que é justo e o que é injusto? Todos nós temos uma opinião sobre isso. Simplesmente porque refletimos acerca disso antes de tomar as nossas próprias atitudes. Antes de fazer as nossas escolhas. E para avaliar também como agimos em relação aos outros. E qual deve ser a nossa motivação, então? Como nós distinguimos o que é bom do que é mal? Está no Evangelho, está na doutrina dos Espíritos. Sim, o Evangelho e a doutrina dos Espíritos vão nos dar orientações gerais. Mas os Espíritos não vão decidir por nós naquelas situações cotidianas concretas em que nós estivermos envolvidos. Portanto, o fato dessas leis estarem descritas e explicadas no Evangelho e nas obras espíritas não nos dispensa de fazer uma avaliação pessoal, ainda que baseada nelas, para nós tomarmos as nossas próprias decisões. Não nos dispensa de estudar nem de ter bom senso nas situações cotidianas. Precisamos ter reflexão e ter opinião sobre isso. E aqui, vamos começar a falar então, já que nós vamos falar o que é, diferentes abordagens da justiça. Né? Nós estamos falando dos ideais de justiça. Que abordagens nós temos hoje para a justiça, pelo menos as mais comuns? Uma primeira delas, um gênero aqui é o consequencialismo e a espécie é o utilitarismo. O que é o consequencialismo? Eu avalio se uma ação é boa ou má, ou correta ou incorreta, certa ou errada, com base na consequência que ela gera. Se a consequência é boa, para o maior número possível de pessoas, a ação é boa. Se a consequência é má, para o número de pessoas, maior número de pessoas que eu puder considerar, a ação também é má. Então importa o resultado. O que vocês acham dessa concepção? Quem falou? E
Ricardo, falha por quê? Porque se a maioria das pessoas quiserem fazer o mal para a minoria, vão fazer o mal mesmo assim a maioria. Está errado, né? Vamos lá, vou dar um exemplo dado pelo Michael Sandels lá na aula dele de Teoria da Justiça. Vamos dizer que você é um médico. Você tem 5 pacientes próximos da morte. Cada um deles precisando do transplante de um órgão diferente. E, de repente, não há doadores. Você sabe com absoluta certeza que esses pacientes vão morrer em pouco tempo. E não há perspectiva real dos doadores chegarem. De repente, chega no hospital uma pessoa jovem, saudável, para fazer um check-up. E fica no quarto ao lado. O médico vai lá para olhar, está lá esse paciente adormecido. Completamente entorpecido. Não tem ninguém ali. E aí passa pela cabeça do médico. Eu tenho essa pessoa aqui, é uma vida. E eu tenho a chance de salvar 5 vidas. O que vocês acham da atitude do médico? Que então tira a vida desse paciente, foi lá fazer um check-up, não tinha nada a ver com a situação, e salva a vida de 5. A consequência é boa? A consequência é boa, ele salvou 5 vidas. Perdeu uma. Se ele não faz isso, qual que é a consequência? Ele perde 5 vidas. Salva só uma. A consequência... Por quê? Sim, aí você já está entrando no raciocínio espiritual, né? Aí nós estamos pensando já em termos de lei de causa e efeito. Por isso que mesmo para quem tem um raciocínio utilitarista, eu ia falar isso só depois, mas já que você adiantou, vamos lá. Mesmo para quem tem um raciocínio utilitarista, que é um raciocínio respeitável, né? Eu vou ter a atitude que for gerar maior utilidade para o maior número de pessoas. Mesmo para quem pensa assim, a doutrina dos espíritos gera uma mudança de perspectiva completa. Porque, com a noção de vida espiritual, de lei de causa e efeito, e da responsabilidade futura pelos nossos atos presentes, aquilo que poderia ser uma vantagem pode passar a representar uma desvantagem. Aquilo que poderia ser uma utilidade pode passar a representar um problema. E não é nem o médico simplesmente pensar assim, eu tirei a vida de alguém, eu vou adquirir um débito com a lei de Deus. Porque, pelo raciocínio utilitarista, ele não estaria adquirindo débito nenhum, né? Porque se ele está salvando 5 vidas... O problema é o seguinte, ele não está salvando 5 vidas, porque as vidas já são eternas. Esses 5 pacientes dele que vão morrer, vão sofrer a morte do corpo físico. Mas eles continuam vivos do outro lado. Então, até que ponto eu devo evitar a morte a qualquer preço? Inclusive tirando a vida de um inocente. Então, esse é o tipo de teste que a gente faz. Normalmente, ninguém fala que vai concordar em tirar a vida do paciente, né? Muito difícil de alguém fazer essa concordância. Embora, em outros casos, a gente aceite o raciocínio consequencialista. Não é? Por exemplo, você está lá dirigindo um carro, você descobre que você está em alta velocidade numa rodovia, você descobre que seu carro está sem freio. Logo na frente tem 5 pessoas, 5 trabalhadores de uma construção que estão no seu caminho. Não é possível frear. Aí, de repente, você olha, tem um acostamento, um trabalhador de construção. Você tem 2 opções, ou você deixa o carro seguir o curso, ou você vira o carro. O que vocês fazem? Vira o carro. Por quê? Porque é melhor matar um do que matar 5.
Por que nesse caso o raciocínio consequencialista é aceitável e no caso do médico o raciocínio consequencialista é inaceitável? Você tem a opção, matar os 5. É porque o consequencialismo não é o suficiente para dar um embasamento moral. O efeito, só a consequência, não é o suficiente. Porque a gente sente que é moralmente reprovável, no primeiro exemplo do médico, a atitude em si. E não apenas a atitude pela consequência que ela vai gerar. Mesmo que a consequência seja positiva. Né? Tem um outro caso que ficou famoso, que é o estudo da Philip Morris, fabricante de cigarros, sobre o custo dos cigarros para a economia na República Tcheca, na Europa Oriental. Philip Morris fez um estudo econômico e mostrou para os dirigentes da República Tcheca que se a gente colocar de um lado todos os gastos do sistema de saúde acarretados por enfermidades geradas pelo cigarro, o custo é X. Se a gente põe do outro lado todos os tributos gerados pelo cigarro e as economias geradas pelo cigarro, que economia? Diminuição dos gastos do poder público com pensão. Por quê? Porque as pessoas morrem mais cedo. E outros gastos auxiliares do próprio sistema de saúde, que o cigarro gerava, na verdade, uma economia para os cofres públicos. E com esse recurso você poderia promover a saúde de outras pessoas, inclusive que não fumam. Então, presumindo que os cálculos estejam corretos, sob a lógica puramente utilitarista, valeria a pena manter o cigarro. E não fazer campanhas para reduzir o consumo de cigarro na República Tcheca. Não é? Então, é mais um tipo de exemplo que normalmente nos incomoda. Ah, mas será que a lógica é simplesmente essa? A lógica de custo e benefício? Eu posso aplicar isso a toda e qualquer situação? Não são os limites do utilitarismo. Né? São dois autores utilitaristas que são os mais conhecidos. O inglês Jeremy Bentham, que é, de certa forma, o pai do utilitarismo, que defende, então, a obtenção da felicidade, do prazer, no maior grau possível, para o máximo de pessoas que for possível. E o americano John Stuart Mill, que tem uma versão um pouco diferente do utilitarismo. Porque o John Stuart Mill começa a levar em conta outros fatores de utilidade que não seriam levados em conta numa visão mais estreita. Entre eles, a justiça. Ele diz o seguinte: a virtude da justiça, ela representa uma utilidade extraordinária para a sociedade no longuíssimo prazo. Portanto, a gente deve escolher agir de forma justa. Porque isso promove a paz e o bem-estar social no longo prazo. Mesmo que agir de forma injusta fosse proporcionar um bem-estar imediato naquele momento para a maioria. Então ele já faz um cálculo utilitário muito mais longe. Parecido com o que o nosso irmão estava ensaiando aqui. Não é? Enfim, essa é uma ideia. A outra ideia, isso aqui não vou entrar muito em detalhes, não. Libertarianismo. Que é a ideia de que justo é aquilo que a gente obtém dentro de regras de um livre mercado, que eu não posso ser constrangido a agir de forma diferente. Não vamos entrar, isso aqui é muito realidade americana. No Brasil é difícil achar alguém que pensa desse jeito. Então vamos passar para o próximo aqui. Ó. Imperativo, a doutrina do imperativo categórico é a doutrina do filósofo alemão Kant. O que o Kant diz? Vou portuguesar a palavra para não ter que ficar esforçando para pronunciar. Né? O que o Kant defende? A ação é moral, é justa por si mesma. Porque ela busca a realização da liberdade e não pela sua consequência. Não interessa a consequência, interessa a ação. E ele diz, para que a ação seja justa, dela deve buscar a liberdade. O que é a liberdade para ele? A liberdade é nós não agirmos de acordo com as nossas tendências e instintos, de acordo com aquilo que seria a nossa tendência, mas sim agirmos da maneira que nós consideramos que é racionalmente a melhor, segundo as leis universais da razão.
né? Então, para o Kant, a ação ela é valiosa em si mesma e não por conta da consequência. E o Espiritismo? O que diz acerca disso? Vamos lá. Frase da questão 918 do Livro dos Espíritos. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Está muito claro por essa resposta do Livro dos Espíritos que a doutrina espírita é uma doutrina não utilitarista. Porque nós devemos, segundo os Espíritos dizem, buscar fazer o bem não porque ele vai ter uma consequência positiva, mas devemos fazer o bem pelo bem. A ação é valiosa em si mesma e não simplesmente pela consequência que ela pode nos trazer. Embora, a longo prazo, pensando em termos espirituais, o bem traz sempre consequências positivas e o mal traz sempre consequências negativas. De modo que, mesmo sendo utilitaristas, podemos ser espíritas. Porque mesmo que a gente faça o cálculo de utilidade, o que vai me levar à felicidade no longo prazo? É a prática do bem. Porque o mal acarreta consequências. E aí, quando nós falamos da lei de Deus, alguns raciocínios em relação à lei dos homens deixam de se aplicar, né? Porque na lei dos homens você pode pensar assim, e se eu infringir a lei, mas eu não for pego? Eu tenho certeza que nessa situação eu não vou ser pego. Não vou ter consequência nenhuma da minha atitude. Na lei de Deus isso não existe. Porque as nossas faltas são inscritas na nossa consciência e marcam o nosso perispírito. Não há como fugir da aplicação da lei de Deus. Portanto, aí o cálculo utilitário que se faz é diferente. Desde que você tenha fé, né? Que é assim que funciona. Você tem a fé raciocinada, a consciência de que efetivamente é assim que as coisas funcionam. Vamos ver um exemplo na literatura espírita, não na literatura kardeciana, de cálculo utilitário sugerido por Kardec. Vocês veem que ele utiliza esse raciocínio também. Isso aqui é a questão número 222 do Livro dos Espíritos. 3 patinhos na lagoa. Está falando da reencarnação. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer. Então, estamos falando de alguém que está na miséria, que não chega... que chega a ser extrema, né? E que alguém vem e diz, aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isso, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos do que 1 minuto, menos do que 1 segundo. Na verdade, se a gente lesse o trecho inteiro, nós entenderíamos que Allan Kardec está chamando de 1 minuto, 1 segundo, uma existência. Então, o que é você se dedicar durante uma existência inteira à prática do bem, ao trabalho intenso? Não é nada diante da eternidade. A vantagem que isso proporciona em termos de paz e felicidade é gigantesca. Então, mesmo que a gente for fazer conta do que vale a pena, que é a lógica dos utilitaristas, qual é a consequência? A ação é boa quando a consequência é boa. Nós devemos escolher o bem. Porque a consequência, no longo prazo do bem, aí estamos mais com o John Stuart Mill do que com o Jeremy Bentham lá, o utilitarista original, a consequência é a melhor. Se nós olharmos no curto prazo, não. No curto prazo, o mal é muito mais recompensador. Mas ele acarreta determinadas consequências que nós vamos experimentar no médio e longo prazo e que mostram que é uma escolha que não vale a pena, embora proporcione frequentemente prazer imediato.
Às vezes, pela nossa infantilidade, nós fazemos escolhas de curto prazo, não é verdade? Essa é uma dificuldade, é como as crianças, ainda imaturas. Não é? A criança não consegue entender o que é tomar uma atitude buscando um resultado de longo prazo. A criança pede para os pais lá mamãe, eu quero essa boneca. Não, minha filha, o Natal acabou de passar, agora só no seu aniversário. O aniversário da menina é em novembro. Não, há quanto tempo falta para o meu aniversário? Faltam, sei lá, alguns meses. A criança nem entende ainda o que é a noção de mês, né? Aí vai e te pergunta, mamãe, quantas vezes eu tenho que dormir e acordar para chegar ao meu aniversário? Você vem com aquele número estratosférico, né? E para a criança é como se você dissesse assim, nunca. É a mesma coisa, nunca vai chegar, esquece. Meu aniversário não chega. Por quê? Porque na inexperiência dela, ela não consegue conceber aquele espaço de tempo tão grande. Um adulto consegue, tranquilamente. Espaços de tempo até muito maiores. Os espíritos superiores conseguem espaços de tempo muito maiores ainda do que nós conseguimos. Então, por vezes, na nossa infantilidade, de querer prazeres imediatos, de querer satisfação imediata, nós fazemos as escolhas que são espiritualmente equivocadas. Nós trocamos o que poderia ser o melhor daqui a algum tempo por algo que vai nos gerar consequências negativas no futuro. Na verdade, os vícios são todos assim, né? Esse é o raciocínio. Como diz nosso companheiro Luiz Cláudio, lá de Viçosa, ninguém é viciado em dar martelada no dedo. Ou seja, as pessoas se viciam naquilo que lhes proporciona prazer. A droga lícita ou ilícita, ela proporciona um prazer muito intenso. Só que ela vai gerar um sofrimento muito maior no longo prazo. Quem está olhando só o curto prazo, opta pelo prazer imediato. Não é? Que pode gerar até a morte. Tem uma experiência interessante que os cientistas americanos fizeram, estimulando centros cerebrais de prazer de um ratinho. E aí, quando eles estimulavam esses centros cerebrais de prazer, o rato simplesmente não comia nem bebia nada. E aí eles permaneceram estimulando até que o rato morreu de fome e sede. Porque o prazer era tão intenso que ele esquecia as suas necessidades mais primordiais. Não é? Então, a gente olha só o curto prazo, esquece do longo prazo. A maturidade vai nos dando a possibilidade de enxergar no longo prazo. E cada vez maior esse prazo, né? 100 anos, 200 anos. Quando a gente estiver diante de uma decisão, a gente pensa, qual a consequência dessa decisão daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? E daqui a 100, 200? Não é? Porque, às vezes, quando a gente pensa na consequência muito mais a longo prazo, a decisão que a gente toma é diferente. Não é aquela que a gente tomaria naquele momento. Né? Isso demonstra amadurecimento espiritual. Então, o cálculo utilitário que a doutrina espírita nos propõe é o cálculo utilitário de longo prazo. A vantagem é a vantagem de longo prazo. Do curto prazo, não. Porque Jesus mesmo falou com os apóstolos antes dele ir embora. Agora vocês vão chorar. E os outros é que vão rir. Depois, no futuro, as coisas vão se inverter. Quando chegar a hora da verdade. Mas, por enquanto, a situação ainda não é essa. Então, Allan Kardec está colocando aí essa situação. Outro exemplo de cálculo utilitário lá no raciocínio espírita. O raciocínio sobre por que ser espiritualista é uma vantagem em relação a ser materialista. Presumindo que os dois têm uma chance de estar errados. O espiritualista é aquele que crê na existência de alguma coisa além da vida material, da vida física, seja o que for. O espiritismo é uma doutrina espiritualista, não é a única. Existem várias. Aliás, as religiões em geral são espiritualistas porque acreditam em alguma coisa além da matéria, seja o que for, com todas as suas variações, acreditem ou não na possibilidade da comunicação com os desencarnados, acreditem ou não nas penas eternas, na encarnação, no que for. Então, o espiritualista pensa o seguinte:
olha, existindo uma vida além da vida física, eu vou ter uma consequência depois da morte para as minhas atitudes nessa existência. Então, eu vou procurar dosá-las e agir da maneira correta. Se, ao desencarnar, ele estiver errado e não existir nada depois da morte, ele não terá tempo sequer de se arrepender dos prazeres que ele deixou de usufruir nesse tempo. Porque se não tem nada, não tem consciência depois da morte, vai se arrepender como? Já o materialista que buscou... Estou falando do materialista que vive de forma coerente com o materialismo, tá, gente? Porque aí vocês podem falar, mas eu conheço muitos materialistas e ateus que são pessoas melhores do que espiritualistas e religiosos. Eu também conheço, são pessoas incoerentes. E, nesse caso, graças a Deus, incoerentes, né? Coerentes para o bem delas e para o bem da humanidade. Mas, se a gente for raciocinar nas consequências filosóficas do materialismo, ele é uma doutrina que gera o egoísmo. Então, o materialista passa lá a vida buscando só para o seu prazer imediato, pouco importa as consequências que isso gere para os outros. A única contenção que ele tem é o medo de sofrer uma consequência derivada ou do desprezo social ou da lei humana. E aí, de repente, ele morre. E vamos dizer que ele tivesse errado. Existe alguma coisa depois da morte. Ele vai se arrepender amargamente das suas escolhas e vai ter que arcar com as consequências dela. Então é muito menos arriscado, muito mais inteligente ser espiritualista, porque a chance de você se arrepender é zero. Se você tiver razão, existir alguma coisa depois da morte, você se comportou de acordo. Se você não tiver razão, você nem vai arrepender. Porque não tem nada mesmo. Já o materialista passa um risco muito mais sério, né? Então, é um cálculo utilitário, esse tipo de raciocínio. Qual é a consequência da escolha? A lógica consequencialista. Então, não tem nada... O problema da lógica consequencialista é a gente querer utilizá-la em todos os casos. Mas ela é muito útil em alguns. Então, esse aqui já foi. A igualdade, que é outra noção importantíssima para a noção de justiça. O que os espíritos têm a nos dizer sobre a igualdade? Olha só. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta dos espíritos. O primeiro princípio de justiça é este. Não façais aos outros o que não quereris que vos fizessem. Ou seja, sim, é a igualdade. Aí vem o item A dessa pergunta. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Nós estamos em 1857, tá? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbaria, ou barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Aí ele vai desenvolvendo essa ideia para dizer o seguinte: o espírito não tem sexo. Nós reencarnamos como homens ou como mulheres. Né? E isso muda. Nós estamos reencarnados hoje em um sexo, na próxima existência podemos estar no sexo oposto. Tá? Aliás, estaremos em algum momento. Pode não ser na próxima, porque os espíritos nos ensinam que é usual que haja uma série de encarnações do mesmo sexo, para fixar alguns aprendizados. Mas se tiver alguém aqui que ainda não reencarnou no sexo oposto, o que é difícil, ainda vai reencarnar. Tá? Tem gente que não gosta da ideia, né? Fala assim, nossa, é impossível. Impossível. Você está falando isso porque você está regido pelos hormônios do corpo físico que você enverga atualmente. Se você reencarnar no sexo contrário, você não vai pensar assim. Né? Então, isso não é problema. Por quê? Porque a experiência de viver como homem e como mulher oferece aprendizados diferentes. Mesmo que nós estejamos em uma sociedade igualitária. Tá? O homem, por exemplo, nunca vai ser mãe. Impossível. Né? Biologicamente impossível. E a mulher também não vai ser pai. Dentre a possibilidade de vivenciar outras experiências. Então, não é totalmente diferente. Tá? Então, nós precisamos vivenciar ambas as experiências. Tá? Para aproveitar delas o máximo que nós pudermos. Daí, se nós somos espíritos, não somos nem homens nem mulheres, e vamos reencarnar eventualmente como homens e como mulheres, como é que nós podemos ser a favor do tratamento discriminatório em relação à mulher?
Ou em relação ao homem, né? Estamos falando em relação à mulher porque é a nossa realidade histórica recente. Como é que nós podemos ser a favor? Como é que um homem espírita pode defender a ideia de que a mulher deve ser tratada de forma inferior se ele sabe que ele pode ser mulher na próxima vida? Não faz o menor sentido, né? Aliás, quando a gente maltrata muito o sexo oposto, a chance de, na próxima, experimentar o próprio remédio aumenta, né? Então, o respeito é muito necessário aí. Vejam que os espíritos estão falando isso em 1857, quando isso estava longe de ser consenso. Tá? Mesmo na Europa. Já estão mostrando, aliás, Jesus também já tratava a todos igualmente, sem esse tipo de discriminação, mas que era a discriminação usual na época. Né? Então, a ideia de igualdade é uma ideia importantíssima para a noção de justiça, os espíritos também encaram dessa forma. Tá? Tá aí essa demonstração. Tem outros pontos do Livro dos Espíritos que falam também do assunto. Isso aqui só para dar um exemplo. Olha o 811. Aí um outro tipo de igualdade, a questão das classes sociais. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Absoluta? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caráteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Ele está falando do marxismo, né? Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. 1857. Muito antes da Revolução Russa, né? Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Claríssimo, né? Agora, vejam bem que ele está falando da igualdade absoluta das riquezas. Essa é que os espíritos estão descrevendo como impossível. Porque há diferenças de esforço, de vontade, de capacidade, de talento, uma série de coisas. Eles não estão dizendo que nós não possamos buscar uma equalização relativa das riquezas. Uma redução da desigualdade que seja compatível até com a noção de justiça social. Isso não está aqui na resposta, né? Isso é justo em outros momentos, por exemplo, os espíritos nos dizem que deveria ser inaceitável para a nossa sociedade que alguém vivenciasse o sofrimento da fome. Mesmo que essa pessoa tenha causado essa situação pela sua própria conduta. Uma sociedade em que prevalece um mínimo de solidariedade, isso não aconteceria. Não é? Então, algum mecanismo de solução dessas questões nós podemos e devemos ter, mas não uma situação de igualdade absoluta. Porque a igualdade absoluta, ela seria injusta. A igualdade que está em conformidade com a noção de justiça é a igualdade de oportunidades e a igualdade também de um padrão mínimo aceitável para a vida social. Mas não a identidade, aquela igualdade que fecha a questão, que elimina, né, a motivação da busca do progresso, e isso não é compatível com a noção espírita de justiça. Nesse ponto aí, os espíritos também foram claros. Não é? Então, a busca absoluta de justiça social não é uma busca que seja factível no estágio da humanidade em que nós nos encontramos. Tá? Dada a situação, em um outro contexto, talvez a coisa possa até ser diferente. Mas num contexto em que nós temos isso aqui, diversidade das faculdades e dos caráteres das pessoas, ou caracteres, pode ser tanto o caráter da criatura, no sentido de força moral, quanto as características, né, individuais de cada um. Isso não significa, entretanto, que nós não possamos buscar situações de justiça que, vamos dizer assim, reduzam o peso de situações aparentemente aleatórias, ou pelo menos aleatórias pelo ponto de vista meramente humano, que buscam oferecer oportunidades para aqueles que estão em condições que reduzem naturalmente essas possibilidades. Pessoas com um nível de deficiência ou com uma situação social que dificulte, não é, essa questão. Aí hoje o que os teóricos lá que tratam do assunto falam é o seguinte: olha, se nós vamos fazer uma corrida
que é a questão da igualdade das oportunidades. Então é importante que nessa corrida todos larguem no mesmo ponto. Se um está largando mais na frente do que o outro, isso não é uma corrida justa. Então, para ter igualdade, não basta deixar que todo mundo corra. É importante que todo mundo corra saindo do mesmo ponto de partida. Né? Então, isso pode ser buscado. Claro, aí nós entraríamos em inúmeras discussões sobre uma série de questões que derivam desse raciocínio. Questão de ações afirmativas e cotas e outras questões relacionadas a esse tema. Né? E nós não vamos entrar em detalhes porque não é nosso objetivo fazer essa discussão especificamente. Aqui uma frase do filósofo americano John Rawls, muito interessante. Olha o que ele diz. O livro dele chamado Uma Teoria da Justiça. A filosofia moral é socrática. Lembrando que Sócrates é um dos precursores da doutrina espírita. Nós podemos optar por modificar nossas conclusões quando seus princípios norteadores vêm à tona. Aquela discussão que a gente estava tendo lá sobre consequencialismo, sobre utilitarismo. Você desviaria o carro para fazer com que o acidente matasse só um trabalhador da estrada ao invés de 5? E a discussão do médico? Na hora que a gente pensa sobre esses casos, sobre os casos da nossa experiência, e aí com a intuição que nós temos do que é o certo naquele caso, a gente deve repensar quais são os princípios em que a gente baseia a nossa conduta. E a partir da reflexão que nós temos na intuição do caso, nós podemos modificar as nossas conclusões ou modificar o nosso entendimento de quais são os princípios. Podemos modificar essas duas coisas. Por isso que essa reflexão é uma reflexão interessante. O que é o certo nessa ou naquela situação? De qual forma eu devo agir? Por que eu penso desse jeito? O que está por trás dessa minha reflexão? O que eu estou procurando proteger? Qual é o valor aí? Não é? Se eu tenho certeza que essa é a atitude correta, e eu estava achando que o meu princípio era, se eu gerar uma consequência positiva, eu vou fazer, eu estou vendo que não é mais esse princípio. E à medida que a gente percebe quais são os princípios, vamos repensar também quais são as atitudes. Já que eu cheguei à conclusão que os princípios são esses, vamos repensar, essa atitude aqui é a correta mesmo? À luz desses princípios? É uma reflexão constante. Ah, mas eu não posso alterar os princípios que a doutrina dos Espíritos mencionou, porque eles são revelação divina. Não se trata disso. Trata-se de alterar a compreensão deles, e não alterá-los. Tá? Porque, como nós dissemos, essa compreensão é dinâmica e evolui com o tempo. A lei divina é imutável. A nossa compreensão da lei divina evolui à medida que nós amadurecemos. E vai sempre evoluir, porque nós somos criaturas imperfeitas. Para a gente dizer que a gente tem uma compreensão da lei divina que não vai evoluir, nós estamos pressupondo nessa afirmativa que nós temos uma compreensão integral da lei divina, o que é incompatível com a nossa condição espiritual atual. Aliás, é incompatível com qualquer condição espiritual. Porque, afinal de contas, se Deus é a perfeição absoluta, por mais que a gente evolua, nós vamos estar distantes sempre da perfeição absoluta. Da mesma maneira que você pode contar até cair de sono. Você nunca vai chegar perto do infinito. Vai contando de 1 a 1 aí. Nossa, mas eu já estou num número inimaginável, já estou usando já, né? Não sei o que, vezes 10 elevado a tanto, elevado a tanto, elevado a tanto. Não adianta, você está longe do infinito e vai continuar. Então, em qualquer condição espiritual, nós sempre vamos ampliar a nossa compreensão do que é o certo à medida que a gente amadurece. O que não significa que a lei de Deus esteja mudando. Nós é que estamos passando a compreendê-la melhor. Né? A expressão dela para nós se modifica. Então, essa reflexão ela é uma necessidade constante. O que é a coisa certa a fazer nessa situação? Eu estou agindo certo mesmo? Por quê? Outra frase do Rawls. Uma concepção de justiça não pode ser deduzida de princípios autoevidentes. Sua fundamentação, na verdade, é um desdobramento do que a gente falou.
Sua fundamentação, né, a fundamentação da concepção de justiça, é uma questão de suporte mútuo entre várias reflexões. E depende de que tudo se encaixe em uma visão coerente. Então, essa coerência também nós precisamos buscar entre as nossas atitudes. Nessa circunstância, eu ajo assim. Naquela outra, eu ajo diferente. Por quê? A minha opinião sobre o que é certo varia se quem está agindo sou eu ou é o outro? Tá aí uma questão delicada, né? Normalmente varia. Não deveria. É até inconsciente, né? Nós costumamos ser rigorosos com os outros e benevolentes com a nossa atitude. Nós costumamos justificar a nossa atitude. Não é o melhor, os Espíritos nos recomendam ao contrário. Porque para conseguir buscar a justiça, nós precisamos de um elemento essencial, que é a imparcialidade. Ah, mas a imparcialidade total não existe, a neutralidade não existe. A neutralidade e a imparcialidade existem como ideias que podem ser buscadas como objetivos. Então, ela é uma ideia que você busca. E aí você vai ser tão imparcial quanto você consegue. Ah, mas eu nunca vou conseguir alcançar a imparcialidade absoluta. E nem a perfeição absoluta. Por isso você vai desistir de melhorar? Então a gente deve buscar a imparcialidade. E essa imparcialidade é uma imparcialidade muito difícil de ser adquirida, porque é a imparcialidade com a nossa própria conduta. Se ser imparcial com a causa dos outros é difícil, imagine ser imparcial com a própria causa. Que é o que os Espíritos nos recomendam. Nós devemos ser capazes de avaliar nossa própria conduta à luz de princípios de justiça de forma imparcial. Isso foi correto ou não? Isso foi a melhor atitude ou não? Se eu visse uma outra pessoa tendo essa mesma atitude que eu tive, como eu avaliaria essa atitude? Isso é Santo Agostinho que propõe essa reflexão também no Livro dos Espíritos, na famosa pergunta 919, que fala do autoconhecimento. Na hora que a gente vai deitar à noite, vamos fazer uma reflexão sobre o que fizemos no dia. Como nós encararíamos as nossas ações se tivessem sido tomadas por outras pessoas? Não é? E tentar fazer isso não só. Porque não é, uma coisa é você falar, vamos encarar como se fosse outra pessoa. Outra coisa é você conseguir fazer isso, inclusive emocionalmente. Ter essa tranquilidade. Normalmente, a gente alivia para o nosso lado. Em alguns casos, a gente vai tentar ser imparcial e acaba exagerando e sendo rigoroso demais em relação à nossa conduta. É menos comum, mas acontece também. Devemos procurar encontrar o equilíbrio. Né? Como estamos agindo? Por quê? O que podemos melhorar? Não é? Porque nossa atitude não é a expressão máxima da justiça. Nós vamos encontrar vários pontos de injustiça na nossa conduta. Veja que nós estamos já utilizando a palavra justiça aí no sentido da virtude da justiça. E o que é isso? Vocês já pararam para pensar na palavra justo? Em que outro sentido a gente usa a palavra justo que não no sentido moral? Por exemplo, só para a gente buscar uma pista. Hã? Você falar, por exemplo, de uma roupa, né? Ah, essa calça está justa. Se você falar simplesmente assim, o que você quer dizer? Que ela está em conformidade. A palavra ajuste também é a mesma coisa. Ajustar é tornar justo. Ou seja, colocar na exata medida. Na medida correta. Isso é ser justo. Então, o justo está perfeitamente de acordo com a medida. Que medida? A lei de Deus. Então, ser justo é agir em conformidade com a lei de Deus, em perfeita conformidade. Nada de espaço sobrando. Nada de folgado. Está folgado, não. Tem que estar folgado, tem que estar justo. Ou seja, nenhum espaço sobrando. Jesus falou isso, a porta é estreita. Não tem espaço sobrando assim. Para passar na porta estreita, é a conta, né? Como se diz. É o exato tamanho. É buscar com toda a força a ação em conformidade com a lei. Em tudo.
Não é? E a gente tem que começar a abolir aquela famosa questão do só um pouquinho, né? Não, eu vou agir aqui em desconformidade com a lei, mas só um pouquinho. Porque eu também não posso ser muito certinho. Né? Já ouviram essa expressão? Não se preocupe, por mais que você tentar ser certo, você sempre vai estar muito longe da perfeição. Não se preocupe em ser certo demais, porque é impossível. Né? Ninguém é certo demais. Quando nós estamos achando que estamos certos demais, é porque o nosso parâmetro está completamente viciado. Nós estamos nos comparando com um parâmetro que faz qualquer coisa parecer certa demais. Não é? E aí a gente justifica a nossa própria conduta de agir em desconformidade com a lei, porque é só um pouquinho. Jesus falou, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, as nossas atitudes nas pequenas coisas demonstram quais serão as nossas atitudes nos grandes dilemas. Quem não faz o certo no pequeno do dia a dia, não fará também no grande. E a gente reprova, às vezes, os grandes erros dos outros, né? Porque nos sentimos vítimas desses erros, mas, guardadas as devidas proporções, cometemos erros similares, porque não enxergamos. Não é verdade? Reprovamos aquelas pessoas, por exemplo, com uma condição social muito superior à nossa. Ficamos absolutamente revoltados ao ver quanto ganha um jogador de futebol. Mas achamos um absurdo que alguém fique revoltado quando descobre o quanto nós ganhamos. Que o que a gente ganha não dá para nada. Né? Agora o outro que ganha muito mais, que absurdo. Ele não merece, né? Porque ele trabalha pouco. As pessoas que estão numa condição abaixo da nossa e que pensam da mesma maneira que nós, chegarão à mesma conclusão em relação a nós mesmos. Ah, mas eu estudei muito. O jogador de futebol tem um talento extraordinário. Ah, mas o talento é diferente, é uma coisa dada. O estudo é algo adquirido. É mesmo. E até que ponto a sua condição de estudar foi determinada pela sua inserção em uma determinada família, em um determinado contexto educacional, o fato de você ter nascido em uma determinada localização geográfica. Né? Essa é uma das discussões que existe hoje na teoria da justiça. A ideia da meritocracia. Né? Nós devemos adotar a meritocracia. Ou seja, quem esforça consegue atingir o objetivo. E, portanto, essa pessoa deve ser premiada. Aí alguns vêm e contestam. Até que ponto essas questões que são tidas como mérito não são totalmente arbitrárias sob o ponto de vista moral? Ou seja, são coisas que nos foram dadas. Não, mas é o esforço. Até que ponto a nossa condição, a nossa tendência de fazer esforço não é incentivada por condicionamentos em que nós estamos inseridos? Por exemplo, eu estava citando lá o Michael Sandels, lá, o professor de Harvard. Numa das aulas dele, ele está conversando lá com os alunos, e aí alguém vai fazer a defesa da ideia da meritocracia. Não, é o esforço. Para quem tiver ficado curioso, tá? Entra lá no site justiceharvard.org. As aulas são em inglês. Tá? Tem legendas em inglês. Se tiver um inglês mais ou menos, dá para entender. E aí alguém vai fazer a defesa do esforço, e aí ele contesta o seguinte: até que ponto o esforço também não é dado pelas circunstâncias? Aí ele faz assim, ele está em Harvard, na universidade mais prestigiosa do mundo, cujo acesso é muito difícil. E eles estavam discutindo justamente a dificuldade de acesso à universidade. Aí ele pergunta, por exemplo, a psicologia ela estuda a questão da ordem de nascimento. E mostra o quanto que a ordem de nascimento, filho mais velho, filho do meio, filho mais jovem, ela influencia na personalidade. E indica que há uma tendência, isso não é absoluto, óbvio, é uma tendência de que os filhos primogênitos, normalmente os mais velhos, tenham uma busca pelo mérito, pelo esforço
tendencialmente maior, por uma série de questões psicológicas que não vem ao caso. Aí ele fala isso, e ele pergunta para os alunos dele, 500 pessoas no auditório, quem aqui é o primeiro filho? Não deu para fazer a conta, porque a tela não mostra tudo, mas acho que uns 70% ou mais dos alunos dele em Harvard eram os filhos mais velhos da família. Mostrando que o condicionamento social influencia, não determina, mas influencia. Então, muitas coisas que nós achamos que são méritos nossos, às vezes são circunstâncias que podem ser modificadas, inclusive, de uma existência para outra. Circunstâncias psicológicas, sociais. Ah, mas eu sou muito inteligente. A sua inteligência tem uma relação muito grande com o seu cérebro físico. Na próxima existência, você pode vir com um cérebro um pouquinho mais modesto. Ah, é uma capacidade intelectual eu adquiri. Você pode ter adquirido, mas se você não tiver um instrumento adequado, você não vai conseguir expressá-la. Então, numa outra vida, você vem com o cérebro mais acanhado, você não consegue expressar. Você pode ser o Ayrton Senna, conseguir dirigir de forma maravilhosa em alta velocidade, mas se você estiver num Fusca, na Avenida Afonso Pena, sexta-feira, às 18 horas, não adianta você ser o Ayrton Senna. Então, se o cérebro vem limitado, não é pela capacidade adquirida nas outras existências que você vai conseguir superar isso. O instrumento contém. Não é? Então, essas circunstâncias também variam. Não vamos ter méritos imaginários. Porque esses méritos imaginários, às vezes, nos lançam em situações em que nós nos consideramos imaginariamente injustiçados. E não estamos sendo injustiçados. Até porque a justiça divina é absolutamente perfeita. E, como nós dissemos, do ponto de vista da justiça divina, toda injustiça é aparente. Porque tudo está dentro da lei de Deus e da ordem do universo.